Bom dia, irmãos. Graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma manhã, para refletirmos sobre a palavra de Deus e continuando aí na série de mensagens sobre o livro de João, que todos os pastores aqui estão pregando. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 de João. Então, se os irmãos já quiserem ir abrindo, o texto de hoje vai ser capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na Tua presença, te agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Te agradeço pelos louvores que foram aqui entoados, Senhor, te agradeço pela Tua presença em nossas vidas. Te peço agora que o Senhor esteja nos conduzindo, que seja um momento de reflexão na Tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco, que Teu Espírito esteja livre para agir em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje é um texto pequeno, é um texto simples. Pastor Wagner eles tinham me dado um texto longo, aí eles ficaram com medo do tempo que ia demorar, aí eles me deram um texto curto, pastor? Pegou você o texto longo, para não correr risco da gente demorar muito essa manhã. São só 9 versículos, não é um texto muito conhecido da Bíblia, mas é um texto que tem algumas coisas interessantes e importantes para nos ensinar. É um texto que fala muito sobre irmãos, e vamos falar sobre os irmãos de Jesus. Normalmente a gente não evidencia muitos irmãos de Jesus, e esse texto ele fala bastante sobre isso. Vamos ler o texto, e aí depois a gente começa a refletir sobre eles. João 7, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Bom, aqui Jesus e seus irmãos e aqueles que o seguiam estavam reunidos e estavam prestes a começar o tempo da festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? A gente precisa entender o que era para entender o contexto que Jesus fala isso. Os judeus tinham várias festas, a gente vai ver lá nos livros da lei, nos livros escritos por Moisés no Pentateuco, a descrição dessas festas. E as 3 grandes festas, que eram as chamadas festas das peregrinações, que os judeus eles tinham que peregrinar até Jerusalém, até a Judéia, não importa onde eles estivessem, fazia parte da lei, era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos ela é ordenada ali em Levítico, no capítulo 23, e eu vou ler aqui para vocês só uma parte do texto, em que vai falar: Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, uma vez por ano, você, se fosse judeu, você tinha que sair da onde você estava, ir para a Judéia e habitar em tendas durante 7 dias. E o que eram tendas? Eram realmente tendas feitas de folhas de palmeiras, alguns no chão, alguns ainda na parte de cima do telhado. Os estudiosos falam que era aquele telhado plano assim, eles montavam essa tenda em cima do telhado com folhas de palmeira, e tinham que dormir nessas tendas e habitar nessas tendas durante 7 dias.
Durante todos esses dias, eles tinham que oferecer ofertas ao Senhor, e tinham algumas outras séries de rituais ali que eram cumpridos, mas o motivo dessa festa principal, tinham dois motivos principais. O primeiro, ela acontecia logo depois do tempo da colheita, ou seja, eles realizavam essa festa para agradecer a Deus pela colheita que eles haviam acabado de ter naquele ano, por tudo aquilo que eles tinham conseguido lucrar com aquilo que eles tinham plantado. E o segundo ponto, o mais importante, que é o que é descrito aqui no versículo que eu li para os irmãos, é que eles tinham que lembrar, e aquela festa fazia eles lembrarem do que eles haviam passado como povo no deserto, quando Deus os libertou do Egito e cuidou deles durante 40 anos pelo deserto. Eles tinham que todo ano se reunir para lembrar como aqueles antepassados deles haviam habitado em tendas durante 40 anos no deserto, quando eles não tinham nação, quando eles não tinham povo, quando eles não tinham casa, quando eles ficavam rodando pelo deserto, e Deus cuidando deles, e Deus dando provisão para eles naquele tempo. E é muito interessante que, lá em Levítico, como eu li para vocês, o Senhor fala ali, através de Moisés, que é estatuto perpétuo de geração em geração. Deus ordena que o povo se reúna e celebre. Deus ordena que o povo faça uma festa. E não só essa, como a gente viu. O capítulo 23 de Levítico vai falar de todas as festas que Deus ordena que o povo faça. E a gente consegue entender algumas coisas com isso. Primeiro, Deus gosta de festa, quando feita da forma correta. Deus não é um Deus sisudo, que não gosta de diversão, que não gosta de alegria. Não. Deus gosta de alegria, Deus gosta de felicidade, quando celebrada da forma correta. Assim como ontem tivemos aqui o Sertão de Jesus, um momento de comunhão, de descontração, em que todos puderam ter a comunhão, ter um momento de diversão e também angariar fundos para a obra missionária. Outra coisa que a gente vai ver, e isso sim é o mais importante, é o motivo que Deus ordena isso. Por que será que Deus ordena que o povo se reúna todos os anos para relembrar o que ele fez? Porque nós, assim como o povo daquela época, e nós continuamos assim, somos esquecidos das bênçãos que Deus nos proporciona. A gente sempre deixa para lá, a gente sempre esquece das bênçãos que a gente recebe. A gente sempre esquece do tudo que Deus nos dá. E sempre estamos olhando para frente, querendo sempre mais. E esquecidos das coisas que somos abençoados por Ele. Essa era uma festa de gratidão pela colheita que havia acabado de acontecer, que era variável, ela podia ter sido um ano bom, um ano ruim, depende do clima, depende da terra, depende de uma série de fatores que não dependia somente do povo, ou seja, era uma gratidão imediata pelo que havia acabado de acontecer, mas também era uma gratidão pelo que Deus tinha mantido todo aquele povo desde os tempos dos seus antepassados. O que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que a gente tem que ser grato no dia a dia, por tudo aquilo que Deus nos deu ontem, por aquilo que Deus está nos dando hoje, pelo que Deus nos abençoou hoje, por nós podermos ter uma casa, podemos ter um lar, podemos ter uma comida para nos alimentar. Assim como, em casos mais amplos, a gente tem que ser grato por tudo o que Deus nos sustentou até aqui. A gente esquece dessas coisas. A gente esquece o quanto passamos por dificuldades e se não fosse por Deus, não estaríamos aqui hoje. Às vezes Deus realiza um milagre em nossa vida uns anos atrás, um tempo atrás, e hoje a gente já vive como se a gente tivesse esquecido aquilo que Deus nos abençoou. E Deus ordena que uma vez por ano o povo de Israel se reúna e celebre a Deus pelas bênçãos recebidas. Não porque Deus queria o mérito de ter libertado o povo, não porque Deus queria o mérito de ter sustentado o povo durante aquele tempo no deserto, não por isso, mas porque Deus quer que nós tenhamos um coração grato. Por quê? Porque um coração grato nos faz crentes melhores, pessoas melhores e, principalmente, crentes mais humildes com a fé fortalecida. Porque a gente olha para trás e vê que não vem de nós e vem de Deus. E isso nos coloca de joelhos diante de Deus, pelo que Ele pode fazer por nós à frente.
Um estatuto perpétuo é uma ordem que tem que se repetir para sempre. É isso que Deus está falando para nós. Nós temos que agradecer a Deus sempre, como estatuto perpétuo em nossas vidas. Por que não, você, na sua família, por que não estabelecer um momento de gratidão, uma vez no mês, olhar para trás o que Deus fez por você no mês, uma vez por semana, não sei. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece, literalmente a gente esquece de agradecer a Deus e fica somente pedindo, pedindo, pedindo e deixa para lá as bênçãos. Quando o povo sai das suas casas e tem que ir lá para Jerusalém, tem que peregrinar. Jesus, por exemplo, estava na Galileia, aqui nesse texto. A Galileia para a Judéia eram 150 quilômetros, pelo menos, para Jesus caminhar. 150 quilômetros andando. E tinham judeus que ficavam mais dispersos ainda. Eles tinham que caminhar até a Judéia, eles tinham que largar suas casas e ficar debaixo de tendas durante uma semana. Ou seja, tendas que eram menos confortáveis do que as suas próprias casas. O que isso significa? Que havia um sofrimento, havia um desgaste, havia um certo tipo de abrir mão do seu próprio eu para poder agradecer a Deus. E é isso que a gente precisa, porque, infelizmente, na maioria das vezes, a gente só lembra das bênçãos quando a gente está diante do sofrimento. Muitas vezes o sofrimento nos faz lembrar das bênçãos que já recebemos. E é o que aconteceu com o povo, e é o que Deus ordenava que o povo fizesse. A gente precisa abrir mão, muitas vezes, diante de um sofrimento, de olhar para o sofrimento e olhar por tudo que Deus fez por nós até chegarmos naquela situação. Deus fez muito diante de nós para a gente estar até ali. E aí a gente vai olhar para o sofrimento, depois com o coração grato, e vai ver que ele não é tão grande assim. A gente vai olhar para o problema e vai ver que o problema não é tão grande assim, perto de tudo que Deus já fez por nós. Ou seja, a nossa fé é fortalecida. A gente crê mais, a gente acredita que Deus está no controle. Por quê? Porque Ele já nos abençoou outras vezes. O exercício de gratidão é um estatuto perpétuo que a gente tem que fazer em nossas vidas. Precisamos ter o coração grato. E aí ele continua. E aí sim, entram os personagens principais aqui do texto, continua, né? E entram os personagens principais dessa passagem, que são os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos físicos mesmos, não só irmãos espirituais. Jesus tinha irmãos, filhos de José e Maria, e Marcos 6,3 vai falar aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Ou seja, Jesus tinha irmãos e Jesus tinha irmãs. As irmãs não têm os nomes citados aqui na Bíblia, mas os irmãos têm inclusive os nomes citados. E dois desses irmãos são os mais conhecidos, que são Tiago e Judas, que são os autores das epístolas de Tiago e Judas. E esses irmãos estavam ali com Jesus, e no versículo 3 a gente vai ver que eles resolvem falar com Jesus. E eles falam assim: então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Os irmãos de Jesus chegam para Jesus: ei, Jesus, vem cá. Já que você é você, e está falando que você é o Messias, e está falando que você é o Salvador, faz o seguinte: aproveita a festa, que vai estar todo mundo lá reunido, vai para a Judéia e mostra quem você é. Vai lá e aparece para todo mundo. Por quê? Porque se alguém quer ser conhecido, precisa tornar isso público. De nada adianta, Jesus, você ficar só aqui com a gente, falando e fazendo essas coisas para nós, sendo que você não se mostra para todo mundo. Você não se mostra para o povo. Os irmãos de Jesus resolvem dar uma ideia de como Jesus deveria agir e do que deveria fazer. Só que, por trás dessa ideia, tinha um problema muito grande. E o próprio João evidencia isso no versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Ou seja,
O que os discípulos, o que os irmãos de Jesus estão falando para Jesus aqui, é muito semelhante, é muito próximo ao que o bandido da cruz falou para Jesus. O bandido da cruz, não o que foi salvo, o outro. Os irmãos lembram que o outro bandido fala para Jesus? Ei, se você é quem você diz que é, salve-se. Sai daqui e se salva. Os irmãos de Jesus estão falando para ele: ei, Jesus, se você é quem você realmente diz que é, vai lá para a Judéia e mostra para todo mundo. Porque ficar só falando aqui para a gente, não adianta. Olha como estava o coração de Jesus. O coração de Jesus não, o coração dos irmãos de Jesus. Eles estavam preocupados que Jesus se mostrasse para todo mundo. Eles estavam preocupados que Jesus aparecesse para todo mundo e mostrasse quem ele realmente era. Eles estavam preocupados com a aparência de Jesus e com o que aquilo iria trazer de benefício, tanto para Jesus, quanto até mesmo para eles. A gente precisa lembrar que o contexto de um judeu esperando o Messias é um contexto em que eles esperavam um salvador físico, um libertador do império, um líder político, um líder revolucionário que iria libertar o povo de Israel de toda a submissão que eles sempre viveram e faria de Israel um grande povo dominador sobre os outros. É isso que eles estavam na cabeça. E quando eles crescem com Jesus e Jesus mostra para eles e fala: eu sou o Messias, eles estão na cabeça de que, então se o meu irmão é o Messias, se o meu irmão é aquele que vai libertar todo mundo, eu quero que ele vá lá, logo faz isso, porque aí eu vou ser irmão do Salvador e do Libertador. Eles estavam interessados e preocupados com aquilo que as aparências e ali o que Jesus mostrasse para todo o povo judeu ia trazer de consequência para ele. E a primeira aplicação que a gente traz para as nossas vidas é que Jesus não estava nem um pouco preocupado com a aparência que ele teria para as outras pessoas. Jesus não foi chamado para aparecer para os outros. Jesus foi chamado para salvar os outros através da morte dele, e não através das realizações que ele faria ali. Jesus não estava preocupado com o que os outros fossem pensar ou fossem deixar de pensar dele, igual os discípulos estavam. E aí a gente precisa trazer isso para nossas vidas. Quantas vezes a gente não se preocupa demais e além do que deveria com as aparências, tanto nossas quanto dos outros? Quantas vezes a gente não age pensando na nossa aparência e pensando no que os outros vão pensar de mim se eu fizer aquilo? Isso é superficial. Isso é pecado. É lógico que a gente tem que ter um nível de conduta em que a gente testemunhe de quem a gente é. Isso é óbvio. Mas a gente tem que testemunhar não pensando na nossa aparência, não pensando naquilo que os outros vão pensar do que somos, e sim do testemunho que nós iremos dar para que as pessoas encontrem e vejam a Cristo através das nossas vidas. A gente não pode nem se preocupar demasiadamente com aquilo que a gente passa de aparência para os outros, e nem julgar os outros pelas aparências que eles passam para nós. Os outros olhavam para Jesus, viam ali um servo humilde e de nada imaginavam o que ele queria dizer com seu Salvador e o Messias prometido de Israel. Os seus irmãos não entendiam, os seus discípulos que caminhavam com ele não entendiam. Tanto que todos fogem quando ele é crucificado. Tanto que Pedro fala: eu não conheço Jesus. E quando a gente olha para Pedro negando e falando que não conhecia Jesus, a gente acredita que Pedro está mentindo ali. Mas na verdade, Pedro está falando a verdade. Ele fala: eu não conheço esse Jesus. O Jesus que eu conheço é o Jesus libertador, não é o Jesus que morreu numa cruz, junto de ladrões. Pedro não tinha entendido o que era realmente, quem era realmente Jesus, e que as aparências não importavam. Assim como os irmãos de Jesus até esse momento também não haviam entendido. E estavam preocupados com as aparências. O próprio Jesus vai falar lá em Mateus 23, 28, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha como Jesus é duro com os fariseus. Olha como Jesus é duro com aqueles que se importam somente com a aparência, mas que interiormente estão cheios de podridão e de maldade. E igual eu falei da última vez que eu estive aqui, igual o Tiago fala lá na carta dele, inclusive o irmão de Jesus vai falar que quem se engana é você mesmo. Não é ninguém. Você está enganando a você mesmo, porque Deus te conhece e sabe quem você é. Ele sabe se você está preocupado só com as aparências. Ele sabe realmente onde está o seu coração, onde está a sua vontade, onde está o seu desejo. Deus sabe. Não adianta você querer enganar os outros, porque você vai estar enganando a você mesmo. O segundo ponto que a gente pode aprender com os irmãos de Jesus é que, mesmo estando muito perto, você pode estar muito longe. Os irmãos de Jesus cresceram com ele. Os irmãos de Jesus estavam caminhando com ele. Os irmãos de Jesus estavam tocando nele, viviam com ele, viam pessoalmente as obras que ele estava fazendo. Só que mesmo assim, eles não criam em Jesus. João é muito claro ao falar isso no versículo 5. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles estavam intimamente ligados a Jesus, fisicamente ligados a Jesus, só que espiritualmente separados de Jesus. A gente pode estar aqui na igreja, a gente pode estar aqui hoje, a gente pode estar aqui hoje à noite, a gente pode estar aqui durante a semana, a gente pode estar aqui em todas as atividades, a gente pode trabalhar em tudo que a igreja oferece de oportunidade para trabalhar. Isso não faz de você íntimo espiritualmente de Jesus. Não é isso que faz você íntimo de Jesus. É lógico que você tem que fazer tudo isso. É óbvio que é um privilégio fazer tudo isso. É um prazer participar da obra de Deus aqui na terra. Só que não é isso que vai fazer você estar mais próximo de Jesus. O que vai fazer você estar mais próximo de Jesus é um coração submisso a Ele. É um coração servo a Ele. É um coração que realmente o busca em santidade, em humildade, sabendo que depende dEle. Os irmãos de Jesus estavam ali junto com Ele, do lado. Judas caminhou com Jesus o tempo todo, não Judas, o irmão de Jesus, Judas, o Iscariotes. Ele caminhou com Jesus, ele esteve com Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele esteve na ceia com Jesus. A gente pensa hoje em dia, fala, que prazer seria estar ao lado de Jesus. O que eu não faria se eu estivesse ao lado e caminhando ao lado de Cristo? Judas estava lá, os irmãos de Jesus estavam lá. E se você não tiver o seu coração humilde e arrependido diante de Jesus, sabendo que você depende dele para realizar as coisas, de nada adianta a sua atitude de estar ao perto dele. Muitas vezes a sua atitude de estar perto dele, quando o seu coração não está perto dele, é uma atitude movida a aparências, como a gente acabou de falar. O que vão pensar de mim se eu não estiver lá todo domingo de manhã, todo domingo à noite, toda quarta, em todas as atividades? O que vão pensar de mim se eu não ir e falar tal coisa? O que vão falar de mim, o que vão pensar de mim se eu não vestir tal roupa? O que vão pensar de mim se eu não falar de tal forma? Irmãos, não é esse o pensamento. Não é isso que deve nos mover. O que a gente tem que pensar é o que Jesus está achando das minhas atitudes. Por Ele, não pelas aparências, não pelos outros. A gente acreditar em Jesus não é nada demais, irmãos. O irmão de Jesus, o Tiago, escreve um versículo que é muito marcante. Em Tiago 2,19, ele vai escrever isso. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. O próprio Tiago, que aqui não cria em Jesus, ele estava aqui junto, provavelmente. É lógico que a Bíblia não cita quais os irmãos de Jesus que estavam, mas ela generaliza. Então, tem a possibilidade de você crer que todos estavam ali.
esse Tiago escreve: ei, se você só acredita em Jesus, não é nada. O diabo acredita, os demônios acreditam, e tremem, e têm medo. Ou seja, muitas vezes a gente acredita, e nem medo a gente tem das consequências. Tiago fala que os demônios acreditam e tremem, porque eles sabem do poder de Jesus. Eles sabem que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E eles tremem diante de Deus. A gente acredita muitas vezes em Jesus, a gente sabe que Jesus morreu na cruz e para por aí. A gente não vive uma vida dependente e submissa a Cristo por amor. Então a gente precisa analisar nossas vidas, irmãos, e saber se realmente a gente tem vivido por aparências, se a gente tem vivido perto de Deus, mas longe de Deus. A gente precisa estar próximo. E nunca é tarde para você se aproximar, irmãos. Jesus sempre vai te receber, você, ao momento que você se arrepender e caminhar para Ele de coração aberto. Sempre. Não existe tarde demais. Até agora. Amanhã pode ser que seja tarde demais, porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. A gente não conhece o tempo que vem pela frente. E é exatamente isso que Jesus vai falar para os irmãos dele, sobre o tempo. E aí no versículo 6 ele vai falar: então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Jesus não queria ir para a Judéia, não é somente porque ele sabia que ele não precisava aparecer, que ele não precisava fazer milagre. Ele não estava indo para a Judéia, e no versículo 1 também fala isso, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Ele sabia que ainda não havia chegado a hora dele ser preso e ser crucificado. Ele não podia ir e chegar lá fazendo um monte de milagre, chegar lá chamando a atenção de todo mundo, porque era muito provável que o prendessem ali e ainda não havia chegado o tempo dele. Não é porque Jesus estava com medo de ser preso, porque Jesus sabia, ele veio à terra sabendo qual era o propósito dele, mas ele sabia que o tempo ainda não estava certo, tinha coisa para ele fazer aqui na terra ainda. E aí ele fala para os irmãos dele: o meu tempo ainda não chegou, mas o seu tempo, para qualquer tempo, é oportuno. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, brothers, que ele chega para os irmãos dele: ó, vocês não sabem o que vai acontecer. Eu sei. Para vocês querem qualquer coisa de imediato. Vocês querem tudo para o já e para o agora. Eu sei que não é agora que eu tenho que ir. Não chegou o meu tempo ainda. Eu conheço o tempo de todas as coisas. Eu sei quando todas as coisas vão acontecer. Vocês não sabem, vocês querem tudo para o hoje, para o já. É isso que Jesus está falando para os irmãos dele. E como essa frase não serve para a gente, né? Como a gente vive num mundo que a gente não quer tudo para o agora e para o já. E esse mundo, ele vai avançando e crescendo numa velocidade absurda, onde a gente consegue tudo com um clique. A inteligência artificial hoje, ela já consegue te proporcionar praticamente tudo, simplesmente você indo lá e digitando o que você quer, na hora. Você consegue ir lá no chat GPT e fazer textos, e fazer aulas, e fazer uma infinidade de coisas só descrevendo. Ó, me dá isso, ele vai lá e te dá tudo montado. No já, você não precisa se preparar, você não precisa esperar, você não precisa buscar aquilo, é só você digitar e está pronto. Eu vejo pelas minhas filhas o exemplo claro do pecado na humanidade. Por quê? Porque a Pietra, ela tem um ano, e ela quer tudo na hora dela, para já. E se você não faz, ela entra em desespero, ela começa a dar um show, ela começa a gritar, e ela tem 1 ano, irmãos, 1 ano. A Manuela ainda já teve tempo de tentar ser educada, de aprender as coisas erradas, mas a Pietra tem 1 ano, irmãos. Esses dias a gente foi num restaurante comemorar aniversário, e aí ela estava comendo um salgadinho lá de criança, comendo, aí ela cansou de comer, a Pietra. Ela cansou, não queria mais o salgadinho. Aí nisso veio a Manuela. Aí a Manuela pegou o salgadinho
e começou a comer o salgadinho. Quando a Pietra olhou e viu que a Manuela estava comendo salgadinho, parecia que tinha acabado o mundo. Ela começou a dar um show, e gritava, e parecia que ela estava morrendo. Parecia que tinha batido nela, e ela gritando, gritando, gritando. Aí, fui lá, peguei o salgadinho, um pouco do saco, e dei para a Pietra. Ela pegou o salgadinho, jogou tudo no chão. Ela não queria o salgadinho. Ela não queria comer o salgadinho. Ela queria o pacote de salgadinho, que não podia estar com a irmã dela, tinha que estar com ela. Aí eu fui, inverti a estratégia. Peguei o salgadinho, tirei o salgadinho do pacote para Manuela e dei para a Pietra. Quem que começou a dar show? A Manuela. Porque ela queria o pacote do salgadinho. Elas não queriam o que estava dentro. Elas queriam mostrar uma para a outra que estava com elas. Na hora que ela quisesse. E não tinha outra sacola, não tinha outro pacote. Aí a Natália pegou uma coisa que tinha lá na mala, nem lembro o que era, colocou dentro e deu para a Manuela e falou, você entende. Come aí e fica quieta. E aí ela ficou sob ameaça, mas ficou. A Pietra pegou o pacote do salgadinho, enfiou a mão no pacote do salgadinho e ficou lá. Com a mão lá dentro. Não tirou um salgadinho e pôs na boca. Ela só segurou o pacote e ficou com ele na mão. O tempo inteiro. E ficou ali até a gente ir embora do restaurante com a mão segurando o pacote do salgadinho. Com 1 ano, irmãos. 1 ano, ela ficou segurando. Por quê? Porque ela queria aquilo, naquela hora, do jeito dela, da forma que ela queria, para não dividir com a irmã. Isso é o pecado. Não é nada mais do que o pecado. Quem ensinou isso para Pietra? Eu que não fui, irmãos. Natália também acredito que não. É o pecado. A gente quer tudo para o já, do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é certo, de imediato. E se a gente não recebe, a gente faz igual a Pietra e dá um show. Muitas vezes a gente não dá um show diante dos outros, mas a gente dá um show internamente. A gente se revolta com Deus. A gente questiona Deus o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que as coisas não acontecem comigo. Por que isso não é desse jeito? Por que isso não é daquele jeito? A gente quer ditar regra para Deus, que é conhecedor de todo o tempo. E Deus precisa vir para a gente e falar, ei, você não conhece o tempo. Eu sei o tempo. Eu sei o que é bom para você e o que não é bom para você. Eu sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei, você não sabe. E a gente se coloca acima de Deus o tempo todo, querendo as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. O que a gente precisa fazer é crer que Deus está no controle, que Deus é soberano do tempo e que as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. E a vontade dEle é boa e agradável para as nossas vidas. Não importa o tempo em que ela for acontecer, ela vai ser boa e agradável para as nossas vidas. Muitas vezes, na dificuldade, a gente não quer entender. Deus quer mostrar alguma coisa para a gente diante daquelas dificuldades e a gente fica ali batendo o pé, brigando com Deus de coração duro e não entende. E não abre o coração para entender. Muitas vezes as nossas dificuldades duram mais tempo do que deveriam durar por causa do nosso coração duro. Porque se a gente entendesse o que Deus quer nos mostrar com aquela dificuldade, Deus não precisaria mais permitir que a gente passasse por aquela dificuldade. Às vezes Deus quer nos mostrar uma coisa e a gente não aprende. Aquilo persiste. Até que a gente aprenda. Até que o nosso caráter esteja mais parecido com Cristo. Porque Romanos 8 vai falar isso, não vai? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. E eu repito muito esse versículo, porque esse versículo deve ser a nossa base como cristão. De entender que tudo o que acontece nas nossas vidas, não importa o tempo indeterminado, se vai demorar, se vai ser rápido, está acontecendo para que o nosso caráter seja mais parecido com o de Cristo. E a gente precisa entender isso. Quando a gente entende como naquela situação o nosso caráter está sendo mais parecido com Cristo, a gente vai conseguir lidar com aquela situação com a paz que excede todo entendimento. É assim que a Bíblia age, é assim que Jesus age através da palavra dele, ela é completa. Lá em Isaías 40, ele vai falar, 40:31, ele vai falar, mas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que é você correr e não se cansar, você voar alto, você caminhar e não se fadigar, irmãos?
é você descansar. Você descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, o que o versículo quer dizer é que não é que tudo vai ser resolvido, é que você vai continuar caminhando na provação, você vai continuar correndo na dificuldade, mas você não vai se cansar, porque você vai estar descansando nele. É isso que o versículo traz para a gente. É isso que a palavra de Deus traz para a gente. A gente precisa entender que o tempo dele é dele e ele é soberano sobre todas as coisas. E por último, irmãos, no versículo 7 e no versículo 8, Jesus vai falar: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Jesus vai para a festa. A gente vai ver no decorrer do capítulo aí que os outros pastores irão pregar, em que ele age naquela festa. Ele chega naquela festa de uma maneira rápida, de uma maneira secreta. O texto vai falar que Jesus vai em secreto à festa, não é que Jesus foi escondido, mas é que Jesus não foi chamando atenção. Ele não foi como os discípulos, como os irmãos dele queriam que ele fosse, chegando lá e mostrando que ele era o cara que chegou lá para curar todo mundo, para salvar Israel. Ele não foi desse jeito. Ele foi, mas ele foi em secreto. E ele mostra para os discípulos esse versículo 7, em que fala que o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Os judeus queriam matar Jesus. Os judeus eram o povo de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele. Jesus vai falar que é mais fácil um profeta fazer milagres longe de sua própria casa do que dentro da sua própria casa. Ou seja, aqueles que estavam próximos de Jesus odiavam Jesus, não aguentavam o que Jesus falava. E por quê, irmãos? Será que era porque Jesus falava que ele era o Messias? E por isso os judeus queriam matar Jesus? Será que é porque Jesus falava e pregava uma doutrina diferente da doutrina deles? Não é, irmãos, por isso. O mundo odiava Jesus. Os judeus queriam matar Jesus e o mundo continua odiando Jesus porque ele condena o pecado que o mundo comete. É por isso que eles odeiam Jesus. É por isso que quem não é cristão odeia Jesus. E é por isso que a gente tem que odiar, a gente tem que condenar, a gente tem que combater o mesmo pecado que Jesus combatia. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente se posiciona como cristão, cada vez mais, a gente tem sido taxados como intolerantes, a gente tem sido taxados como preconceituosos e coisas do tipo. E o que isso tem levado a fazer? As igrejas cada vez mais aceitarem o pecado. E eu estou falando do pecado, eu não estou falando de quem comete o pecado. Cada vez mais as igrejas aceitam o pecado. Cada vez mais as igrejas abrem a porta para o pecado. Cada vez mais a gente vê pregações e pastores falando e não condenando o pecado. Aceitando a pessoa cometendo aqueles atos e sem mostrar para ela que Jesus não aceita aquele pecado. Jesus aceita aquela pessoa, mas não aceita o pecado que ela comete. O mundo odiava Jesus, essa é a frase dele. O mundo me odeia, mas não odeia vocês. Por que o mundo não odiava os irmãos de Jesus? Porque eles não criam em Jesus. E não combatiam o pecado que Jesus combatia. Então eles não eram odiados pelo mundo. E aí serve um exercício, mais uma vez, de reflexão para as nossas vidas, irmãos. O mundo tem nos odiado. E aí quando eu falo odiado, é lógico que eu não estou querendo que a gente seja odiado literalmente pelas pessoas. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem sido confrontado com o pecado? A gente tem batido de frente com o pecado e falado, peraí, não é assim. Ou a gente tem vivido o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, na nossa individualidade, e o pecado não faz diferença nas nossas vidas. A gente não é confrontado com aquele pecado, aquilo não faz mal para a gente não sente repulsa pelo pecado, como Jesus sentia. A gente precisa ser confrontado, a gente precisa viver nessa tensão, irmãos. E essa tensão vai durar até quando ele voltar. A gente precisa viver nessa tensão, nessa dificuldade de toda hora ser confrontado com o pecado e falar, não é assim, isso eu não posso fazer. Mas não pode fazer por quê? Porque a igreja não deixa, porque seu pastor fala que é errado? Não, eu não posso fazer porque é pecado. É pecado. Isso é contra
aquilo que eu creio, isso é contra aquilo que Jesus ensinou. E é assim que a gente precisa viver a nossa vida. Muitas vezes a gente vai para a igreja e quer ouvir aquela pregação de incentivo, aquela pregação que nos motive a sair durante a semana crendo que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades. E não tem problema nisso, irmãos. Não tem problema. Você sair daqui motivado e capacitado para poder enfrentar as dificuldades, sabendo que Jesus está com você, sabendo que o Espírito Santo é quem te fortifica, não há problema nenhum nisso. Mas você também tem que sair daqui pensando naquilo que você faz de errado e que você precisa mudar na sua vida. Se você vem para um culto e não sai daqui questionando, qualquer culto que seja, questionando como anda a sua vida e o que você precisa melhorar, você não está participando do culto. Você está vindo para uma palestra de motivação. E não é isso que é a igreja. Não é isso que é o púlpito. O púlpito é aquele que te mostra o seu pecado, mas também te mostra o caminho que é para se arrepender e chegar a Jesus, que é através do Espírito Santo. É para isso que o púlpito serve. É para isso que o culto serve. E é por isso que a gente está junto. É por isso que a gente se reúne como comunidade para poder se quebrantar diante de Deus. E aí sim, ser renovado. Aí sim, ser preenchido. E aí sim, poder descansar em Deus, sabendo que Ele é soberano e nos capacita a passar pelas dificuldades. O último exemplo que eu dou para vocês, lá em 1 Reis 22, tem um rei, Acabe, que ele é muito sincero. E isso é ótimo. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías. Acabe é sincero quando ele vai falar. Ele fala, tem um profeta, que ele conhece o Senhor, e eu poderia encontrar o Senhor através dele, mas eu odeio ele, eu não quero encontrar com ele. Por quê? Porque ele só profetiza de mim o que é ruim. Ele só mostra o meu pecado, e eu não quero ouvir o meu pecado. Acabe é sincero e expõe a verdade ali. E é isso que a gente precisa combater, irmãos. Saber que a gente precisa ser confrontado com o nosso pecado. Estar disposto a mudar. Viver em santidade. E aí sim, descansar no Senhor e ser preenchido pelo Espírito Santo. Esse texto pequeno nos mostra que a gente precisa ser grato a Deus em todo o tempo. Como na festa dos tabernáculos. A gente precisa realmente estar perto de Deus, de verdade. E não só por aparências. A gente precisa descansar em Deus, sabendo que o tempo dele é diferente do nosso e que ele está no controle de todas as coisas. E a gente precisa confrontar o pecado no nosso dia a dia e não se acostumar, não se amoldar ao padrão dele, e sim ao padrão de Deus, ao padrão da palavra de Deus que direciona as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço pela tua palavra, Senhor, que é rica, que é viva, é eficaz em nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque sempre que meditamos nela, sempre que refletimos nela, o Teu Espírito fala conosco, o Teu Espírito nos confronta. E é isso que eu te peço, Senhor, que Teu Espírito esteja livre aqui, Senhor, para nos confrontar, para nos quebrantar, Senhor Deus, para mostrar os nossos pecados, para nos preencher, Senhor Deus, para fortalecer a nossa fé, para que a gente descanse em Ti e possa enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, o nosso dia a dia, Senhor. Que Teu Espírito esteja tocando no coração de cada irmão aqui. Que a gente possa realmente ser humilde o suficiente para descansar em Ti, Senhor Deus. Ser submisso a Ti, crendo que o tempo do Senhor é diferente do nosso, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Nos fortalece na nossa fé, Senhor Deus. Nos dê mais fé para que a gente possa viver cada vez mais uma vida próxima e digna de Ti, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.